e agora a gente vai falar do modal de aviação. Então, aproveitar para convidar meus colegas de painel hoje. Estão começando, né, especialmente aqui pelo nosso palestrante, presidente da Airbus, o Gilberto Peralta, o fundador e CEO da GEL, Alessandro Gardeman, Dr. Renato Cunha, presidente da Sinasuco Pernambuco, presidente da Nova Bio e vice-presidente da Bioenergia do Brasil. Cláudia Romero, nossa gerente executivo da FS, também, para fazer aqui nosso painel. Bem, primeiro, bom dia a todos, né? Queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer ao DOP, né? O Salib ainda não, ele estava aqui agora, ele deve estar voltando, mas agradecer também todos os membros da UDOP pela oportunidade, agradecer a vocês aqui presentes. E eu acho que eu queria começar, né, com uma introdução, né? Eu sou Daniel Vale, eu sou da Copersucar, né? Acho que no interior, né, Copersucar é hoje um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil e do mundo. Nós hoje temos 38 unidades produtivas e 22 grupos econômicos que compreendem a Copersucar, processando em média 110 milhões de toneladas de cana. Então é um pouco com base nessa relevância, né, que eu sou responsável pela área de estratégia da Copersucar, e aí vim aqui aproveitar para, dentro da nossa estratégia, que obviamente transição energética é um dos pilares muito importantes, e é inegável, né, que a parte de aviação seja um ponto-chave, né, para a gente poder trabalhar nesse tema. E aí, antes de começar, eu queria fazer um pouco também até de uma autorreflexão, né? Quando o Salib trouxe o convite para vir fazer essa moderação desse painel, né, ele falou: Daniel, a gente está aqui fazendo no interior de São Paulo, a UDOP vai fazer um painel para discutir o futuro da transição energética global do mercado de aviação. Aí eu fiquei pensando, a gente está discutindo no interior de São Paulo, no Brasil, o futuro da transição energética de aviação global. E aí eu fiquei pensando, será que a gente tem essa pompa para fazer isso? E a verdade é que a gente tem, porque a gente é o futuro da transição energética global do mercado de aviação, né? Então, o setor sucroenergético, a posição do etanol de milho, né? A gente está numa posição muito privilegiada e eu acho que isso respalda o fato de a gente estar tendo aqui esse hall de panelistas que vão cobrir vários temas importantes. Então, eu queria aproveitar, já começando, né, e agradecendo também o Gilberto, da Airbus, para fazer uma apresentação para a gente, ele é o nosso palestrante de hoje, e a partir dessa palestra, nós vamos iniciar os nossos debates, né, abordando aí os temas junto com a FS, né, junto com a representação, entendendo um pouco da posição de mercado Brasil e Nordeste, e também entendendo um pouco mais das rotas, né, alternativas à produção de SAF, né, e aí junto com o Alessandro, falando um pouco também de biometano e a rota de gasto liquids, né, que é uma outra alternativa que o Brasil tem. Então, eu queria agradecer, Gilberto, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite a vocês. E eu queria começar muito rapidamente. Eu tenho um monte de slide aqui, mas só vou usar alguns desses slides, e só para dar o contexto dessa situação. O pessoal que gosta de aviação, a gente já voltou aos níveis de antes da pandemia. Tá? O que o pessoal está voando hoje já é antes da pandemia e vai continuar crescendo, não vai ter parada. A gente tem um buraco da pandemia aqui em 2020, que foi um problema grave. Isso afetou todas as cadeias de produção, a gente está sofrendo muito na entrega de aviões. Eu estava comentando isso agora há pouco com alguém que estava me perguntando a respeito, mas isso aqui já voltou. A indústria ela é resiliente, a indústria ela funciona em cima de uma necessidade de mercado, então não tenho que olhar para trás nesse negócio, vai sempre crescer. E os produtos novos estão entrando aí. A descarbonização é uma coisa que a gente assumiu, abraçou, meio que empurrado, né, pela sociedade, mas eu já falei isso algumas vezes, a indústria da aviação é uma das que mais investe em redução de consumo de combustível. Antes por razões econômicas, agora por razões ecológicas, por razões de meio ambiente. Qualquer nova
qualquer novo produto, a cada 20 anos você tem um lançamento de produtos novos, ele, em geral, tem 20% a 25% melhoria de consumo de combustível. A razão disso é muito simples, tá? Você reduz peso de combustível para pôr peso de passageiro e peso de carga. Então, é uma razão econômica, agora virou uma razão ambiental. A gente acha que o SAF vai ser os 80% de redução que a indústria está esperando, todo mundo está esperando, vai ser o SAF que vai fazer isso, mas vai ter a parte operacional, melhoria de equipamento, que é um negócio que já acontece hoje em dia. Esse slide aqui é um slide preparado pela Agência Internacional de Energia, e eu fiz questão de trazer esse slide aqui por um negócio. A aviação aparece aqui, está vendo? Isso aqui é o consumo, os grandes emissões mundiais de combustível. A aviação é 2% de toda a emissão mundial de CO2, a aviação é só 2%. Você dá uma olhada aqui, os grandes emissores de CO2 são outras indústrias. Então, a indústria em geral, construção civil, cimento, aço, usam muito. Mas a aviação tem muita visibilidade. Então, a aviação acaba, no final, tendo um impacto grande, porque a aviação tem muita visibilidade, por isso chama a atenção. E a aviação não evitou a discussão. Quando isso foi apresentado e mostrado, a aviação resolveu. E não somos só nós estamos muito abertos, falando, muito adiantados, mas a Boeing, assim, a Embraer também está assim, todas as empresas que produzem aviões do Ocidente estão extremamente engajadas na redução de CO2. Tá? Um comentário que eu queria fazer, é importante a gente olhar o SAF não como redução de CO2 na atmosfera, ele vai neutralizar a emissão. O SAF ele não é redutor de emissão de CO2. O SAF ele é um combustível com a molécula igual ao do querosene. A diferença que tem é que, em vez de ele captar carbono para essa molécula de combustível do solo, ou do fundo do oceano, de onde quer que seja, através do fóssil, né? Ele pega da atmosfera através do agronegócio. Então, ele vai queimar CO2, mas o que a gente quer é net zero, né? O líquido de emissão é zero. Né? Às vezes, eu costumo dizer que o pessoal está falando muito em descarbonização, mas, na realidade, não é descarbonização, é desfossilização. Né? Porque a gente vai continuar emitindo carbono com o SAF, só que, em vez de tirar do chão e jogar na atmosfera, a gente vai tirar da atmosfera e devolve para a atmosfera. Isso aqui são os números de combustível. Eu coloquei esse slide aqui por uma razão simples, para as pessoas terem ideia do que nós estamos falando de produção. E aqui eu quero mostrar a importância que tem o Brasil e a importância que tem o agronegócio brasileiro. Tá? Em 2023, o volume produzido de SAF vai atingiu 600 milhões de litros. Este ano, a gente imagina que vai atingir 1,9 bilhão de litros, ou seja, mais que dobrou, quase triplicou a quantidade produzida. Mas o importante é dizer o seguinte, o consumo de querosene de aviação, e esse é o número que está aqui, ó, consumo de querosene de aviação de 2020... Não é esse número aqui, mas, de qualquer maneira, eu tenho o número de cabeça. O consumo de combustível querosene de aviação de 2023, o ano passado, foi 390 bilhões de litros de combustível. O consumo de querosene de aviação do Brasil, o ano passado, 2023, foram 7,5 bilhões de litros de combustível. São números muito grandes. Então, a importância de entender o mercado que nós temos disponível aqui é um negócio imenso. Aqui é o que a gente acha que vai acontecer. Nós estamos fazendo redução até 2030 de escopo 1 e escopo 2, 63%. Estamos andando para isso, tá? E a gente espera, em 2030, fazer com que os aviões já possam operar 100% SAF. Hoje, as aeronaves... Isso não é a Airbus, é qualquer um dos fabricantes, porque os motores não são fabricados nem pela Airbus, nem pela Embraer, nem pela Boeing. Eles são fabricados pela General Electric, a Rolls-Royce e a Pratt & Whitney. Então, são os mesmos motores que vão nos diferentes fabricantes de aviões. Esses motores podem operar com até 50% de SAF, na melhor das hipóteses. Existem algumas
algumas rotas de SAF que só podem operar com 30%. Tem razões, os químicos que sabem melhor isso, tem razões pela estrutura molecular do combustível, embora seja querosene, embora seja equivalente, a molécula é equivalente à do querosene, mas a cadeia aromática, os parafínicos, eles estão desbalanceados, não se chegou ainda um SAF que seja igual. Ou seja, já é drop-in hoje, mas você tem que misturar com querosene de aviação. 35, a gente espera que a gente atenda 46% com o escopo 3 incluído, ou seja, os produtos que a gente vendeu vão estar usando o SAF, a gente vai atingir os 46%. E em 50 seria o Net Zero Carbon, mas a gente tem uma outra, que não está... Deixa eu ver se está aqui em algum slide. Não está. Nós temos uma outra meta, que é a seguinte: o SAF ele não é descarbonização, ele é Net Zero, emissão zero. Nós, nesse momento, estamos começando os testes de desenvolvimento de um avião que funcione a hidrogênio verde, green hydrogen. Ele vai ser net zero. Esse não vai ser net zero, esse vai ser emissão zero mesmo, porque na combustão do hidrogênio que você tem a água. O nosso 1380 que a gente tem de teste já está instalando um motor de hidrogênio, instalando tanques de hidrogênio dentro do avião para começar a voar a partir de 2026, 2027. A gente começa a voar fazendo teste de motor com hidrogênio, não é mais combustível. Nós acreditamos que talvez por 2050 a gente consiga atingir de qualquer maneira o net zero com o SAF, mas comece já a voar avião que não emite mais, não tem mais emissão de carbono. Tá? Isso aqui, como diz o americano walk the talk, a gente tem que mostrar o que a gente está falando. Nós consumimos o ano passado algo em torno de 10,5 milhão de litros de SAF, SAF puro. Alguns dos nossos aviões já voam, e aqui tem o Beluga, por exemplo. O Beluga é o que transporta peças entre as fábricas na Europa. Ele voa, alguns dos voos, que a gente não consegue SAF para toda a operação. Alguns dos voos ele voa 100% SAF. E os nossos aviões de teste, nós temos 3 aviões de teste, um A330, um A320 e um A350. Esses aviões de teste estão voando SAF 100%, porque nós precisamos dizer aos operadores, em 2030, que você pode voar um avião com 100% SAF. Hoje é só 50%. Para dizer isso, nós temos que fazer endurance. Então, nós estamos voando com esses aviões só SAF, para ver como todos os sistemas do avião se comportam, para poder autorizar o uso de 100% SAF. Hoje, nós sabemos que o motor opera, não tem problema, mas, infelizmente, a gente não sabe dos outros sistemas. Revestimento de tanque de combustível, são os O-rings das tubulações de combustível, por aí vai. Tá? E são os objetivos, a gente está entregando. Os helicópteros também já podem operar com 50%, alguns dos helicópteros a gente já entrega voando. Aqui no Brasil, em outubro do ano passado, nós entregamos um avião para Latam, que voou de Toulouse para o Recife com 30% SAF dentro. Aqui, esse negócio aqui, acho que já falei antes, e se eu não falei, é conhecido, porque é um trabalho feito em 2021 pela RSB, mostrando que o Brasil hoje teria capacidade de produzir 9 a 10 bilhões de litros, a TJ e FT não ia ter o gás do Alessandro aqui ainda, nessa época, em 21 não estava no escopo, mas o Brasil hoje já conseguiria produzir algo em torno de 9 bilhões de litros sem mexer na agricultura, só com sobra das indústrias existentes. É o sebo de boi, é a celulose, é o álcool de segunda geração, do que sobra do álcool normal, da primeira geração, e por aí vai. Tá? E eu vou terminar aqui nisso para mostrar. Nós temos mapeado o que tem no Brasil de anúncios. Tá? E aqui inclui o geobiogás. Do Alessandro já. Esse aqui está atualizado, tá, Alessandro? Existem hoje todos esses projetos anunciados. Nós estamos vendo 3 ou 4 deles que estão, de fato, andando. O do Alessandro é um que está andando, a gente vê desenvolvimento. A Selem, lá na Bahia, esse negócio também a gente vê desenvolvimento andando. A Petrobras agora parece que realmente vai andar na refinaria Presidente Bernardes, eles já contrataram a Honeywell para os equipamentos. E agora, o último que eu escutei é o pessoal da Rio Grandense, que resolveu andar com o projeto deles lá embaixo.
Se você olhar no estado de São Paulo, é tudo ATJ, praticamente, com exceção do Alessandro, que é gás metano, né? Mas é tudo ATJ no estado de São Paulo. O ATJ talvez não seja a rota mais... a melhor rota, existe alguma outra rota um pouco melhor, mas eu acho que o Brasil, por causa da produção que o Brasil tem, talvez seja a rota que vai ser a rota mais eficaz para o modelo brasileiro. Eu vou deixar por aqui, eu tenho outros slides aqui, mas se houver algum interesse em conversar, mais eu falo dos outros slides. Muito obrigado, Gilberto, muito obrigado. Então, assim, acho que é importante porque já não é um assunto novo, né? SAF é um assunto que a gente vem discutindo há 2 anos. Eu acho que essa apresentação serviu para não somente fazer um nivelamento, mas também para poder atualizar, né, o que está tendo. Então, você consegue ver que tem uma evolução já nisso. É um dos pontos que a gente vai querer trabalhar um pouco mais no debate. E acho que para começar essa parte de debate, queria fazer eu gostei de um ponto que o Gilberto trouxe, e a gente tende a falar isso bastante, que é o aspecto de... É um termo errado, descarbonização, né? O termo correto é desfossilização. Então, essa é a nossa busca, porque a gente precisa do carbono, só que a gente precisa do carbono de forma renovável, de forma limpa, que aí é que vem da nossa cadeia. Exatamente. Exatamente. E nessa linha também, acho que outro ponto importante são os números, né? E eu gosto muito desse dado. Esse dado não é nosso, não é brasileiro, não é caseiro, não é... A IATA desenvolveu um estudo e que, nesse estudo, olhando todas as alternativas de descarbonização, ou agora desfossilização do setor aéreo, né, para a gente buscar esse net zero de emissões, em 2050, e é o dado pegando a apresentação do Gilberto, são 449 bilhões de litros de SAF necessários, lembrando que isso equivale a 65% da matriz necessária para a descarbonização, a desfossilização no caso. Os outros, aí ele mesmo comentou, melhoria de eficiência, né? A parte também de logística e otimização dos fluxos de aéreos, né? Aumentar a utilização dos aviões, hoje é em torno de 82%, tentar trazer isso mais para avião cheio, efetivamente transportar mais otimizado, e a última parte, a utilização de certificados. Então, os 65% são 449 bilhões de litros de SAF em 2050, e considerando que a conversão, né, mais ou menos, você precisa de 1 de etanol, exagerando e levando tudo para álcool to jet. Você usando tudo em etanol, você precisa de 1,8 etanol para fazer um de SAF, a gente está falando seriam 800 bilhões de litros de etanol. Eu sei que é um número estratosférico, absurdo, pensando que hoje o Brasil produz cana e milho da ordem de 35, 40 bilhões de litros. Então, é uma oportunidade gigantesca. Lembrando que no painel anterior também foi falado de números de 300, 200 bilhões de litros. Então, o que eu brinco é que nós estamos aqui sentados, a gente, nossos filhos e nossos netos não têm emprego no setor garantido por longa data. Mas, aproveitando, antes da gente entrar muito forte no ATJ e, obviamente, trazer a Cláudia aqui, eu queria passar para a gente fazer uma ponte antes, porque acho que o Gilberto trouxe também, tanto nos projetos, né, quanto no potencial do Brasil, ele comentou do Fischer-Tropsch. E eu acho que aqui a oportunidade da explanação, o Alessandro, né, da GEL, falar um pouquinho do que é essa outra rota, né? A rota Alcohol to Jet, acho que ela é mais clara, mas seria a rota Gasto Liquids, né, GTL. Então, vou passar aqui a palavra para o Alessandro. Então, obrigado, Gilberto, como sempre, obrigado pelo apoio. Assim, a nossa visão o mercado para SAF vai ter, ponto. Eu acho que né, e também eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, né, os fabricantes de equipamento, né? Eu acho que hoje tem uma parte da sociedade, principalmente a sociedade europeia e alguma região dos Estados Unidos, que o cara voa menos de avião se for com intensidade de carbono alta. Ele vai lá e decide onde vai passar as férias. A coisa longe da nossa realidade aqui do interior de São Paulo. Eu sou de Londrina, né? Lá é uma conversa mais difícil. Mas, de fato, o cara fala, pô, se eu puder gastar menos carbono para ir fazer minhas férias, eu vou. Então, que seja 5%. Se a aviação perder 5% do cliente, é uma ameaça. Então, assim, eu acho que nós vamos ter apoio da cadeia toda, nós vamos ter legislação favorável.
no Brasil e globalmente, né? Passamos o combustível do futuro aqui no Brasil, trata do SAF. E aí, eu já entro na nossa solução, mas eu acho que, né, você tem 4 grandes rotas, o Gilberto já falou, as de óleo que estão aí, tão fáceis de serem feitas, né? Eu acho que talvez é a mais dominada. Tem a de etanol e tem aquilo que a gente está propondo de gas to liquids. E os problemas que a gente enxerga, que acho que é a oportunidade para a gente. Independente, a gente vai ter que atender as regras daqueles clientes que a gente quer atender. A gente estava falando um pouco, eu e a Cláudia, mais cedo, mas assim, se você quer entrar no mercado europeu, a gente pode tentar convencê-los de todas as maneiras, mas no fundo quem vai definir as regras de entrada lá, são os europeus. A mesma coisa para o mercado americano. E tem uma parte da população que não quer nenhum tipo de discussão de food versus fuel. Então, que vê... e sem entrar na... Assim, você sabe que eu sou um apaixonado por cana-de-açúcar e o biogás só tem esse potencial todo que ele tem e tem essa escala que ele tem, dada a planta da cana-de-açúcar. Mas fato é que tem uma parte do mercado que quer pagar um prêmio adicional para ter uma questão garantida de não ter discussão de food versus fuel. E aí, vindo para a nossa solução, né? O que a gente gosta da nossa solução? Fazer biogás numa usina de cana-de-açúcar, e eu sei que a gente muitas vezes sempre falou de vinhaça, mas a grande escala do biogás numa usina está na torta de filtro, está na palha, está no bagaço. E outras soluções mais, e outros resíduos mais, que aumentam essa escala em 5, 6 vezes. Então, se o gás de vinhaça gera bastante coisa, quando você aumenta em 5, 6 vezes a escala desse produto, começa até a ter um problema de escoamento, né? Então, você vira uma planta que era 60 mil lá no Geraldo, vira 300 mil. 300 mil dia já é bastante coisa de biometano. Segundo, quando você está no biogás, para cada metro cúbico de biometano, você tem 2 kg de CO2 disponível, 1,8. Também um outro CO2 que está purinho, limpo lá, pronto para ser usado. Então você tem metano, tem CO2, e aí os europeus e os americanos, olhando do jeito deles, queriam fazer essa rota de gas to liquids, que era misturar o CO2 com o hidrogênio. Direto. O que a gente falou? Tem uma tecnologia chamada Fischer-Tropsch, que tem 100 anos. Esse ano, faz 25, ela faz 100 anos. 2 alemães desenvolveram esse negócio, que literalmente pega o metano, transforma ele em gás de síntese, quer dizer, cozinha ele, transforma isso em H2 e CO, e num segundo reator, numa temperatura certa, com catalisador certo, numa temperatura, pressão e catalisador correto, milagrosamente, essa mistura de H2 e CO vira um petróleo cru sintético. Assim, sei que parece mágica e coisa, mas assim, tem 100 anos esse processo, roda em escalas industriais gigantescas esse negócio. Alguns países, em épocas de guerra, usaram isso para ficarem autossuficientes em combustível. Então, já na década de 30, década de 40. O Japão, a Alemanha, o próprio Estados Unidos. A África do Sul, na época das restrições, hoje a melhor tecnologia de Fischer-Tropsch é uma tecnologia baseada em carvão da Sasol, que pega esse gás e transforma ele em líquido, em petróleo cru sintético. E aí ele é exatamente a mesma molécula do petróleo. Então você tem uma mistura, é um problema, porque você tem uma mistura de cera, você tem uma mistura de nafta, tem uma mistura de gasolina, querosene e diesel. Mas isso você pode refinar junto com o petróleo e destilar e fazer qualquer coisa que você quiser, dentre eles querosene. A beleza é que você também pode misturar isso com hidrogênio adicional
com esse CO2 e fazer mais produto. Então, você dobra a escala desse produto, utilizando o carbono que você estava jogando fora e misturando isso com hidrogênio de eletrólise. Essa segunda etapa, vamos ver, no nosso projeto que a gente está fazendo, são 500 litros dia. A etapa do hidrogênio é a segunda etapa. A gente está aí para anunciar onde vai ser essa segunda unidade, mas vai ser numa usina de cana paulista ou paulistana? Paulista, no interior de São Paulo, que já tem biogás, perto de Presidente Prudente, para a gente fazer essa planta para o ano que vem estar operando. Então, a gente está fazendo isso de maneira bastante independente. Então, a gente contratou um projeto de engenharia alemão-austríaco, básico, está detalhando aqui no Brasil. Tem alguns fornecedores que a gente está fazendo localmente. E o bom é que, com a escala que a gente está começando, a gente consegue usar reformadores comerciais. Então, a gente não está tentando inventar a roda nos reformadores e nos catalisadores. Então, a gente não está otimizando o processo. Tem um monte de espaço aí para otimizar o negócio ainda no futuro, mas a gente, nessa primeira fase, está usando um conceito de pegar reator comercial que transforma metano em líquido. É isso que a gente está fazendo. O que a gente gosta dessa rota? Uma que você pode usar qualquer tipo de resíduo. Então, esterco de galinha, animal, suíno, palha de milho, bagaço, qualquer tipo de vinhaça, qualquer tipo de resíduo, transforma isso num produto homogêneo. E adubo, né? Sem contar essa questão do adubo, que é uma outra discussão, mas a gente transforma isso em metano e CO2 e que a gente consegue plugar isso numa tecnologia, né, que a gente quer estar operando ano que vem para fazer petróleo puro sintético. E que esse a gente pode refinar no Brasil ou fora. Sem nenhum tipo de discussão food versus fuel. Então, na nossa cabeça, esse é um produto para mercado europeu, para atingir os mercados que não querem ter nenhum tipo de discussão de food versus fuel. Num combustível, o biometano ele é um combustível competitivo, né? O custo de produção de um metro cúbico de biometano ele é competitivo, sei lá, alguma coisa por volta de $10 por milhão de BTU, versus um óleo que vai custar $30 por milhão de BTU. Então, provavelmente, nosso processo industrial vai ser mais caro que uma fábrica de refa. O ativo nosso vai ser mais caro, porque a integração não é tão fácil como uma refinaria como é a nossa, a gente tem que ter um ativo independente. Mas, por outro lado, o input nosso vai custar 1/3 do óleo. Ou se eu comparar isso com um etanol de segunda geração, que teria talvez os mesmos atributos ambientais de um biogás, né, de não ser resíduo e assim por diante, custando provavelmente 20% a 25% do que custa o etanol de segunda geração. E na nossa cabeça, a tecnologia do Fischer-Tropsch, dentre aquelas, inclusive, ela tem mais histórico até. Então, assim, eu acho que isso é o que a gente está se propondo. Quando a gente aplica isso na cana-de-açúcar, o volume é gigantesco, né? A gente acha que dá para fazer no setor de cana, aquele número que você tinha falado, dá para fazer o mesmo tanto que você tinha falado, a gente consegue agregar de resíduos que não estavam sendo considerados, então dá para fazer sei lá, tudo na cana é gigantesco, né? Mas alguma coisa em torno de 6 milhões a 8 milhões de toneladas de SAF por ano, só baseado em resíduo de cana-de-açúcar não utilizado hoje. Então, é um mundo novo, né? Uma planta dessa, né? A gente quer criar modelos de unidades que produzem 60 mil toneladas, 70 e tantas milhões de litros.
é um negócio que vai custar em torno de $200 milhões. É um negócio caro, é um mundo novo, mas, por outro lado, é um produto de alto valor agregado, né? Hoje o litro de SAF está $3. Então, assim, e tem mercado, tá? Não é um negócio, o mercado é esse. Hoje você vai no mercado, está faltando SAF, né? Acho que... Vai faltar por muito tempo. E vai faltar por muito tempo, né? Eu acho que o mercado é short, né? Tudo que entrar em operação vai faltar por muito tempo. Não sei quem teve lá no Combustível do Futuro que não voou avião. O avião que era para voar lá em Brasília não voou por falta de SAF. Então, a gente está esperançoso, a gente quer ser a primeira planta do Brasil a rodar e, inclusive, o ano que vem, aí, final do ano que vem, na COP, a gente quer ter produto para voar. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Eu acho que aqui é para a gente dimensionar, né, esse vindo do nosso setor, né, e ouvir um pouco de uma alternativa ao biometano. Né, a gente entende que um dos passos do nosso setor é produzir o etanol, né, e esse etanol ser uma fonte, mas saber também que do etanol, de um resíduo dele, vinhaça, e de outros resíduos do processo, você pode produzir biometano, e com a adição da biomassa, esse número pode virar muito maior, você vai ter um produto para poder atacar a desfossilização da indústria brasileira do gás natural fóssil, você também vai ter um produto que você pode usar para substituição de diesel na frota, e você tem a alternativa, a partir do gas to liquids, para a produção de SAF. Então, assim, a gente, como Copersucar, além, obviamente, da estratégia do SAF, que a gente tem olhado a estratégia também do querosene, do bunker, né, substituição de combustível de navio, o biometano é uma das diretrizes mais fortes. Né, a gente tem como estratégia, até 2032, a gente ter integralmente nas nossas unidades a produção do biometano, só que é o que o Alessandro falou, né, os números são grandes, mas muito aquém da necessidade. A gente entende que a gente pode estar produzindo da ordem de 2,3 milhões de metros cúbicos dia em 2032, e se adicionar a palha, esse número pode superar 4 milhões de metros cúbicos dia. Mas isso para a demanda total, né, que o Gilberto mostrou, acho que é muito pouco. Mas por isso que a gente precisa de somar. Então, para somar, né, eu acho que biometano para a SAF é um caminho, mas eu acho que o alcohol to jet, ele é onde a gente vai conseguir obter a escala. E aí eu acho que o Alessandro trouxe um ponto importante, que quando você pega a tecnologia Fischer-Tropsch, eu não consigo pronunciar tão bem quanto ele o termo, mas é que ele faz com a própria sotaque alemão, mas quando a gente fala de tecnologia Fischer-Tropsch, e quando a gente olha... Eu sei... Então, como a gente fala, essa é uma tecnologia que já tem há quase 100 anos, né, uma tecnologia provada, onde o desafio é downscale, é reduzir a escala para poder operar conectado a uma unidade. Quando a gente fala do ATJ, a gente está num outro cenário, né, é um cenário de evolução tecnológica, e aí eu queria aproveitar, né, e trazer a Cláudia também para trazer um pouco das experiências, apresentar a FS, e, se possível, também apresentar um pouco dessa visão de como você está vendo as tecnologias, e, se possível, também passar um pouco sobre a visão da pegada de carbono, que acho que é um tema importante para a gente discutir aqui. Bom dia a todos. Acho que bom dia ainda, faltam 5 minutos ainda para a hora do almoço. Vou ser breve. Sou Cláudia, da FS, né? Sou gerente de sustentabilidade da FS, e é um prazer estar aqui dividindo o palco aqui com vocês. Mais cedo eu fiz da navegação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem tido um desafio bem grande na defesa do nosso biocombustível, do etanol, principalmente, em diversos setores. E a gente, até já respondendo, engatilhando, né, com o comentário do Daniel, com relação a gente precisa de mais, e com o comentário aqui do Gilberto, né, vai faltar SAF, e aí eu vou ter que entrar falando que a gente, apesar do antagonismo, né, food versus fuel, que a gente tem muito presente quando a gente levanta e traz informação do etanol, na Europa, principalmente, a gente sabe que ali já tem um mercado muito fechado, né, para o crop-based, né, com o próprio Refuel EU Aviation, Refuel EU Maritime.
A gente tem tentado trazer mais informação para essa discussão, né? E o importante é que no Brasil a gente sabe como fazer o etanol sem ter essa competição por alimento, né? E muitas vezes o termo food security ele não está vinculado só à disponibilidade ou poder crescer o alimento, ele está vinculado a diversos outros fatores, com eles desigualdade social, falta de renda e falta de acesso a esse alimento. Então, um indicador único, né, de disponibilidade de alimento, ele é facilmente questionável, né? Mas o ponto é que a gente precisa trabalhar e a gente precisa garantir que vamos ter combustível suficiente para desfossilizar. Essa palavra, para mim, é difícil de falar, sabe? Mas desfossilizar o setor. Falando um pouco rapidamente da FS, né? A FS foi a primeira planta puramente de etanol de milho no Brasil, né? A gente opera 100% com segunda safra. Somos a terceira maior produtora do Brasil e a gente tem uma baixa pegada aqui de carbono, tá? A gente é relativamente nova, começamos em 2017, e já temos aí 3 plantas operacionais. Eu vou passar bem breve por isso, para a gente não gastar muito tempo, mas a gente produz etanol. E aí uma outra questão que eu preferia abrir aqui para a gente mostrar que a competição por alimento, quando a gente fala de etanol de milho, a gente não tem uma competição. A gente tem aí um sistema integrado de alimento e energia, né? A gente continua produzindo nutrição animal, que está na cadeia de suínos, aves e bovinos, intensificando essa criação de animais. Então, a gente ainda tem... a gente não é um ou outro, a gente é um e outro. E isso é muito importante para locais, principalmente em desenvolvimento, né? O Brasil já tem uma experiência muito consolidada, então, quando a gente traz no âmbito internacional a possibilidade de se gerar biocombustível e alimento, é esse que é o slogan que a gente quer, é produzir alimento e energia. Tá? Bom, a gente está no Mato Grosso, né, principalmente as 3 plantas, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Sorriso. A gente tem um escritório em São Paulo e, possivelmente, a gente em desenvolvimento outras 3 plantas. Então, aqui tem muito esse complexo integrado de alimento e energia. E é super importante a gente trazer isso e o porquê, né? Porque quando a gente fala de etanol, eu estou falando que 1/3 desse carbono aqui que eu quebro aqui, quando vem da cadeia da segunda safra, eu vou fazer etanol. Outro 1/3 continua na cadeia alimentar e outro 1/3 é carbono. Né? É carbono que sai do processo fermentativo, que ainda tem uma outra possibilidade, que é eu capturar esse carbono e ter aqui uma possibilidade de ter um etanol com uma pegada ainda mais negativa, né? Aumentando aí a minha possibilidade ainda de descarbonizar ou desfossilizar mais ainda quem está usando esse combustível. Certo? Opa. E olhando num contexto regulatório, né, olhando já mais no âmbito aqui, CORSIA e combustível do futuro, né, o Gilberto trouxe aqui pontos bem importantes com relação aos milestones que a gente vai ter aí na descarbonização e no net zero aí da aviação, que já foram impostos pelo CORSIA. O CORSIA é o mercado que trata a redução de emissão no âmbito da aviação civil internacional. Né? Então, assim, os países as empresas se comprometem na redução da emissão, e isso está vinculado e tem um propósito, né, no final, que é você reduzir por meio do uso de SAF. Né? E isso vai ser 65% quando a gente estiver falando em 2050. Né? Um número super significativo, eu não sabia desse número, que é 449 bilhões de litros de SAF. Sou péssima de segurar número, porque depois da pandemia não decoro número nenhum, então tem que vir com a colinha. A gente tem 2 fases principais, né, da implementação do CORSIA, e a parte obrigatória vai começar em 2027. E quando a gente traz aqui, né, que existe aí uma participação obrigatória, né, e a necessidade do SAF, a necessidade da tecnologia disponível, né, no curto espaço de tempo e escalável, porque ele começa a ter a necessidade, e a falta hoje de plantas operacionais em escala
fornecendo esse combustível, a gente tem que olhar isso com bastante cuidado e critério, né? Lógico que a gente vai ter rotas aí tecnológicas que têm que vir num espaço de longo termo, né? Mas a gente tem que olhar essa data aí de 2027, porque 2027, para mim, é depois de amanhã, né? E, fazendo a quebra, né, do CORSIA, a gente tem o combustível do futuro, né? Agora a gente pode falar de um mandato nacional, né, que internaliza as metas e traz um compromisso do Brasil, que tem ali, até 2037, uma redução gradual de até 10% nas reduções e também o uso aí, de SAF, né? E um dos critérios principais, e o combustível do futuro tem várias questões, mistura, aumento da mistura de etanol, mas importante aqui nesse contexto é instituir aí o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, né, e com várias outras medidas infralegais que vão ser, ao longo do ano, sendo elaboradas. As rotas, né, eu acho que o Alessandro trouxe aqui perfeitamente as rotas que a gente tem, né, para a produção de SAF. Então, hoje, você tem ali das oleaginosas, né, a REF é a principal delas. Você tem ali da biomassa ligocelulósica, né, que é ali o Fischer-Tropsch. E você tem ali o ATJ, né, que hoje é o que interessa bastante aqui para a FS, principalmente, né, a FS é a produtora de etanol. Então, a gente tem aqui uma oportunidade e um potencial, né, de ser não só provedor dessa matéria-prima para se fazer o ATJ, mas também produzir o SAF no Brasil, né? Então, assim, e por que não, né? Quando a gente fala aqui, né, o Daniel trouxe a conversão de eficiência é 1 para 1.8 ou 1.6, tem novas tecnologias que estão falando de 1.6, né? Se eu tiver que transportar etanol para ser feito SAF em outro lugar, né, eu poderia, se eu estiver fazendo SAF aqui no Brasil, poderia estar transportando 2 vezes mais o combustível, né? Então, a gente tem que realmente pensar em como produzir esse combustível aqui dentro do Brasil. Bom, para quem não conhece, essa é uma característica bem interessante, é a segunda safra, né? Eu acho que muitos daqui já devem conhecer, mas eu acho bem bonita essa foto, onde a gente tem no início, a soja ela é plantada durante um período do ano, o milho vem logo depois, e é exatamente esse funcionamento, né? A soja vem sendo colhida e o milho sendo plantado logamente atrás. E o que isso implica? Para o milho, isso tem uma importância substancial, né? A gente não tem um revolvimento do solo, no tillage, que você tem em solos temperados. Você tem uma otimização no uso de fertilizantes e de insumos nesse processo. Então, isso é super importante para o etanol de milho brasileiro, né, que acaba tendo um impacto na sua pegada de carbono muito menor. Aqui, mostrando um pouco das rotas hoje possíveis e que estão cadastradas no CORSIA. Então, quando a gente fala de CORSIA, né, que é onde a gente tem toda a parte regulamentar, framework regulatório, né, de estratégia e de como são essas rotas e quais valores de intensidade de carbono, porque a companhia ela vai decidir qual combustível e qual feedstock ela vai usar baseado na pegada de carbono, porque ela tem que reduzir no final. Então, ou ela vai fazer uma mistura, ela vai ter que ter um planejamento baseado no que está disponível de informação, né? Você tem a possibilidade de usar default values. O que são os default values? São os valores que já estão registrados. Aqui, eu fiz um adendo aqui nesse gráfico, que é o verdinho, que é correspondente ao valor aqui do milho brasileiro. Hoje, o que está cadastrado são só as barras cinzas, tá? A gente tem default values, valores, né, para gordura residual, para vários valores REFA, para vários valores de Fischer-Tropsch e para vários valores de ATJ. Né? Então, ele entra aqui num intervalo. Esse gráfico ele vem, inclusive, do caderno da EPE, de biocombustíveis, tá? Que eu achei ele bem interessante, bem resumido. O milho ele só tem um valor para o milho global e o milho dos Estados Unidos. Então, hoje, o que a gente tem é o valor de actual values. O que é o valor de actual values? É o valor real da produção. Então, eu tenho valores reais de produção, então, por isso que ele está aqui em valor verde, que é o nosso valor.
Então, você também tem aqui outras rotas com relação a resíduo agrícola, resíduo florestal. E o que quer dizer isso? Essa é a intensidade de carbono que você vai colocar lá no final da conta, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que a gente tem várias possibilidades de uso de combustível e de feedstock, mas muitos deles não representam exatamente a realidade brasileira, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é que esses valores sejam mais representativos possíveis, se possível, modificar esses valores, mas a gente já está num passo na frente aqui, a gente já tem valores default. Então, hoje, a FS trabalha com o processo de fazer essa certificação através de valores reais, né? Porque o valor hoje disponível que está na implementação, ele não representa a nossa realidade. Desculpa, depois eu passo para você, Alessandra. E o que você pode, uma planta de etanol, além de otimizar o processo agrícola, reduzir ali o processo de emissão na parte agrícola, na parte industrial, a gente tem a possibilidade ainda, dentro do setor de etanol, principalmente no processo fermentativo, onde a gente tem, né, aqui a captura, aqui é um exemplo especificamente do etanol de milho, mas isso aqui poderia ser facilmente aplicado aqui até o próprio etanol de cana, que você tem a absorção aqui do carbono biogênico pela planta, né? Isso, a gente vai ter o processo fermentativo. Esse processo fermentativo ele tem ali a emissão de CO2, que eu mostrei lá no início, aquele 1/3. Então, esse 1/3 pode ser capturado, né, e pode ser aqui estocado. Poderia ser feito até um CCUS, né, pode ser ter utilizado esse CO2, pode ser utilizado em outras rotas. E isso ainda são mais e outras possibilidades dentro dessa cadeia aqui de produção de etanol, né? E o que faz o BECS? Ele faz com que a nossa pegada seja ainda menor. Então, existem possibilidades dentro do etanol brasileiro, não só para o milho, mas para a cana. Quando a gente tem esse processo fermentativo e essa emissão de CO2, que é 98% de CO2, você consegue fazer essa captura e colocar e fazer com que esse armazenamento traga essa contabilidade de carbono ainda para valores menores. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de valores negativos, de níveis negativos. Aqui eu trouxe o exemplo da FS, aqui eu trago uma média aqui do setor, RenovaBio esse número, tá? Do setor cana e milho junto. Aqui a gente tem o número da FS. Então, quando a gente adiciona o CCS aqui nesse processo produtivo, eu tenho pegada negativa de CO2. Né? E quando a gente compara isso, aqui é uma comparação com a gasolina, né? Mas se fosse fazer uma comparação aqui com o jet fuel, que é em torno de 95, 92 gramas de CO2 por megajoule, a gente tem aí uma redução. A gente teria que passar pelo processo do ATJ, né, que adiciona aí em torno de 16 gramas por megajoule, mas a gente consegue ter aí valores bem reduzidos e até chegando aí a redução de 50% de emissão. Bom, é isso. Obrigada aí, estou disponível para qualquer pergunta. Excelente, Cláudia, excelente. Bem, eu acho que é muito material para absorver, é natural, né, mas é muita informação importante, porque são várias dimensões, né, que a gente tem que olhar quando a gente olha o desenvolvimento desse mercado de SAF, e principalmente o mercado de SAF conectado à nossa realidade, né, que é o setor sucroenergético e agora com a fronteira do milho. Mas eu acho que a gente também, olhando muito pela ótica da produção, eu acho que é importante a gente olhar um pouco pela ótica do consumo, né? E são pontos importantes, e a Cláudia comentou aqui na parte regulatória, a gente teve um marco muito importante, que foi o PL do combustível do futuro, que tocou, obviamente, vários combustíveis, mas não esqueceu de ter uma pasta envolvendo o SAF. E acho que com esse ponto, né, e olhando os números específicos, né, a gente tratou o número de 2050, né, que são os 449 bilhões de litros potenciais de SAF para conseguir fazer a descarbonização, mas se a gente for tentar tirar um retrato hoje, o mercado de querosene de aviação, né, que o Gilberto comentou que a gente já retornou para os patamares pré-pandemia, a gente está em torno de 360 bilhões de litros de querosene de aviação. E o Brasil, né, o maior mercado é os Estados Unidos, com cerca de 95. O Brasil ele é um mercado de 8 bilhões de litros. Mas o que isso é importante? O Brasil sendo um mercado de 8 bilhões de litros e sendo um país que existe um mandato em lei, né, isso é muito importante,
Eu queria aproveitar essa ponte, né, e perguntar para o doutor Renato, para ele poder passar para a gente um pouco as impressões dele com relação ao PL do Combustível do Futuro e o mandato do SAF, e um pouco da visão dele também sobre demanda, né, e se possível, trazer uma visão, a gente está aqui, obviamente, no Centro-Sul, mas trazer também uma visão de como os nossos usineiros do Nordeste estão vendo a oportunidade do mercado de SAF. Vou passar aqui o microfone para ele. Palestra realmente muito boa, o nível, o conteúdo, parabéns a todos. O Combustível do Futuro, sem dúvida alguma, foi um marco decisório, né, em termos de regulação, de regulamentação, marcos regulatórios. Faltou o SAF na hora H, lá no teste, né, no dia lá do Lula, mas como o presidente comentou aí, o SAF sempre falta, né? É como a gente lá que produz muito e sempre tem mercado comprador. Isso é muito bom, porque existe demanda. Eu queria comentar o seguinte, basicamente a questão, hoje nós temos aqui, primeiro, um mercado de 11 bilhões de litros, de 8 bilhões de litros, são números bastante expressivos. A gente passou aí 40 anos para desenvolver um mercado de anidro no Brasil, né, para ter um share de mercado consistente, né? E realmente isso vai ser uma construção, na minha opinião, que é uma construção paulatina, não é uma construção fácil, né? E a gente precisa entender um pouco mais como é que vai ocorrer esses níveis de mistura, né? Se é o fabricante, se é o operador, que é a aeronave, há algumas dúvidas que muitas pessoas ficam imaginando como é que funciona, né? Quem é que vai determinar esses níveis das misturas e se há realmente se já existem testes, né? Se o fabricante está fazendo testes, quais os níveis de testes que se considera adequado. E no mais, é basicamente colocar o mercado do Nordeste é um mercado histórico, né, pela proximidade com a Europa. A gente tem lá um mercado de 1 bilhão de litros desse QAV, do QAV, né, distribuídos nos aeroportos do Nordeste. Portanto, é um mercado que interessa muito lá, no foco dos governos, né, no foco, por exemplo, do nosso amigo ministro Silvio Costa, que está fazendo um bom trabalho lá no dia a dia. A gente sabe que ele tem tido muito apreço para construir esse mercado. Basicamente isso, é a questão aí de como o fabricante vai conseguir criar esse modus operandi, ou se já existe, ou o que é que está sendo delineado. Obrigado. Obrigado, doutor Renato. Acho que é importante a gente ter um pacote, né? A transição energética ela não vem de vontade. Nós sabemos aqui que a gente tem um produto que está competindo com o fóssil, que tem desde 1800, 1900. Né? Então, a gente tem 100 anos aí de pesquisa, mais 100 anos de pesquisa, em cima de um produto que já buscou eficiência, tiveram trilhões de dólares investidos, e agora a gente tem que começar a nossa jornada partindo do box, né? Então, a gente tem que ganhar essa corrida largando em último. Então, essa competitividade é muito importante, e você ter esse pacote, né, pegando o gancho do doutor Renato, que envolvendo a legislação, né, isso é um pilar muito importante para justificar que isso saia do papel. Então, acho que aqui, pegando aproveitando essa parte de competitividade, né, e lembrando, né, o Alessandro comentou que o querosene de aviação hoje está na casa de $3, o SAF está na casa de $3 o litro. Só para a gente ter uma referência, o querosene de aviação é na casa de $1. Tá? Então, está 2, 3 vezes e meio o tamanho da competitividade, né, quanto o renovável está mais caro do que o querosene de aviação alternativa a fóssil. E aí pegar esse gancho, né, passar para a gente iniciar alguma base aqui dos debates, uma pergunta rápida para o Alessandro. Você trouxe um pouco já de uma visão da competitividade, né, dos custos associados às rotas, né? E eu queria que você só pudesse trazer um pouco mais de profundidade nesse aspecto do 20% a 25% do custo do GTL contra as alternativas, e pudesse dar um panorama também de
como você entende o Brasil, né, esses produtos feitos no Brasil, tanto GTL e ATJ, trazendo essa competitividade para serem os primeiros produtos com preços mais competitivos frente ao fóssil no mundo? Acho que, primeiro, acho que eu estava tirando foto do slide da Cláudia, porque a primeira coisa que eles vão precificar é, vai ter diferencial por intensidade de carbono. E se você pegar o mandato americano, que eu não sei se a gente vai conseguir acessar, né, porque o americano tem suas soluções próprias lá, mas o carbono marginal que você reduz vai estar em $110. Então, a cada 1% que você ganha a mais que 50%, transformado em tonelada de carbono equivalente, está dando $110. Então, assim, isso acho que é transformacional. Tudo que passa a ser acima de $100 já começa a viabilizar um monte de coisa, né, quando você pega a tonelada de carbono. A gente estava tirando um gráfico lá porque a rota de biogás, ela tem já, associada a Fischer-Tropsch, a menor pegada de carbono, né? Além de não ser food versus fuel, como a gente usa resíduo, ela já tem menos de 10 gramas de CO2 por megajoule, né? A gente já está aí 1/3 das emissões das outras rotas, seja qualquer uma delas. Todas as rotas que produzem biomassa, seja de biodiesel, palma, soja, de etanol, milho e cana, tem capacidade de produção de biomassa e resíduo adicional para a gente encaixar um Fischer-Tropsch lá também, né, e aumentar a escala desses processos, né? Então, assim, você sempre tem resíduo disponível na cadeia de produção de biomassa. É lógico que nada é como a cana-de-açúcar, pelo menos nas áreas tropicais e semitropicais, talvez no semiárido, Dr. Gonçalo, nós vamos ter o agave, que também vai ter muito resíduo, se Deus quiser, ou a planta integral. Então, e aí, 1 metro cúbico de biometano, você faz 1 litro de querosene de aviação. Então, você transforma R$1, 1 metro cúbico, que hoje está sendo vendido a R$3 e custa, sei lá, R$1,50, R$2, em R$15. Você tem 7 vezes aí de valor agregado no produto, né? Nós estamos falando de uma planta padrão nossa aí de biometano, hoje faz 20 milhões de metros cúbicos de biometano por ano, que faturaria R$60 milhões. Esses mesmos 20 milhões, você passa a faturar 300 milhões de reais, né? Então, acho que esse é a capacidade, né? E o biogás é o mesmo, né? Você precisa pôr um ativo que não consome muita energia, o consumo energético dele é relativamente baixo, né? Porque tem muito reciclo, apesar de operar em 900 graus, você consegue operar isso com a própria energia e com o próprio biogás do sistema. Então, partindo do biogás que custa $10 por milhão de BTU, que é R$1,50 o metro cúbico, você tem você parte de uma competitividade do energético muito grande, sem a necessidade de comprar hidrogênio adicional, porque todas as outras rotas precisam de uma fonte de hidrogênio. E esse hidrogênio, se ele vier de gás natural, ele é fóssil, vai reduzir a pegada de carbono, você vai sofrer para acessar no mercado americano. Se ele vier de biometano, ótimo, está usando biometano, é um jeito de despertar biometano a preço de SAF também, não tem problema. Mas se ele vier de eletrólise, ele está custando, sei lá, $8 o quilo, que fica mais caro o produto do que o produto que você vai vender, né? Então, a gente está, assim, em relação à competitividade, a gente acha também que, além dos atributos ambientais, além daquilo ser né, a gente querer montar uma escala que é viável, isso é o desafio, tá, gente? Eu não quero minimizar. Assim, as plantas que tem hoje de Fischer-Tropsch rodando são de bilhões de litros. Nós queremos trazer para dezenas de milhões, né, para isso caber numa usina no interior do Mato Grosso. Assim, esse é o conceito, né? Cabe, assim, se a gente fizer uma planta aí de 60 milhões de litros,
Mas aí já você tem que reduzir em 20 vezes a escala de uma padrão de escala mundial. Então, tem seu desafio essa redução e você manter numa competitividade, né? Mas a gente acha que, dado que nosso custo de combustível no longo prazo é significativamente menor do que os combustíveis que têm os atributos ambientais, seja óleo de cozinha. Não vai ter óleo de cozinha usado para atender o mundo inteiro que quer rodar de avião sem emissão. Não vai ter etanol de segunda geração, se bem que o etanol de segunda assim, vai ter um volume, mas não, né? E custando uns 40, 50 dólares o milhão de BTU. Né? Então, a gente tem um combustível que parte aí de 10 dólares o milhão de BTU. Então, acho que esse é um pouco, Daniel, do que a gente estava pensando de competitividade. Né? Mas se a gente conseguir pôr de pé essa planta em escala menor competitiva, acho que não tem por que isso aqui não funcionar. Pegando esses dois ganchos e fazer uma pergunta tanto para o Gilberto, como também uma pergunta para a Cláudia. Acho que, até trocando a ordem, acho que era importante vir com a Cláudia e depois concluindo o Gilberto, porque a gente teve nessa visualização dos custos, da competitividade, mas eu queria ver com você, Cláudia, como você entende que as empresas produtoras de etanol elas têm que se preparar para esse novo mercado de SAF? O que você diz, se puder listar as prioridades, e aí passar para o Gilberto e ver com ele, na visão, obviamente, na ponta, mais próxima da demanda, né, da tecnologia e dos aviões, qual a importância do Brasil para a implementação do SAF no mundo? Para a gente poder fechar aqui e passar para as perguntas da plateia. Eu vou olhar aqui, vou responder a pergunta pela perspectiva do produtor aqui de biocombustível na rota ATJ, principalmente, né? Hoje, né, quando a gente olha, se a gente olhar a regulamentação, né, o combustível do futuro, né, a gente ainda tem um espaço aí para ver como é que essa regulamentação vai ser implementada, né, nos quesitos de quais rotas que estão entrando, quais são as matérias-primas. Eu acho que aí a gente não vai ter muita dificuldade de colocar dentro desse pacote e dessas matérias-primas que vão entrar o etanol brasileiro, né? Tem ali uma perspectiva da gente integrar isso com RenovaBio, né? Vai ter ali uma contabilização, um ACV para o combustível do futuro, entender qual que é a pegada do SAF e dentro da calculadora do RenovaBio. Esse eu acho que é o horizonte. Mas eu acho que a preocupação está mais em entender como, no nível CORSIA, porque quando a gente fala de uma medida, né, universal global, né, a gente tem as aeronaves que saem de um país para o outro, que vão estar em países que são signatários do CORSIA, para outros que não, e eles vão precisar, mesmo assim, estar seguindo as regras, né. Dito isso, eu mostrei a tabela ali. Já tem rotas, já tem matérias-primas, já tem valores disponíveis de carbon intensity, né, que as empresas vão precisar olhar e vão ter que escolher qual que é a rota que mais lhe interessa ali e qual vai ser o balanço e o planejamento delas. Novos produtores, e aí eu falo já de combustíveis que já estão disponíveis nessa lista, né? E quando a gente olha do lado do Brasil, como eu mostrei, o etanol de milho não está ali com a característica e representatividade que ele precisa. Não adianta a gente usar um combustível aqui, quando essa aeronave sair daqui e for lá para os Estados Unidos, provavelmente ele vai ser olhado de outra maneira, né? Então, a gente precisa garantir, pelo menos, que essas regulamentações conversem, né? Então, olhando isso, tendo uma rota estabelecida, eu acho que o próximo ponto tem a ver com os aspectos e requerimentos socioambientais. E o porquê? Porque o CORSIA, e aí, dito de novo, né, olhando no âmbito internacional, e depois vamos ver como é que isso vai ser cascateado para o Brasil, dentro do combustível do futuro, mas no âmbito internacional você já tem pré-requisitos que precisam ser respeitados. Não só o CI, né? Não só o carbon intensity, não só esse número, né? Você não precisa ter só esse número. E se não tem um número, você pode fazer também a coleta de dados de toda a sua produção e estabelecer e certificar um número que seja o seu valor real,
né? Que é isso que a gente fez. Quando a gente não tinha um número disponível para o milho, a gente fez a certificação. A gente tem o certificado do ISCC CORSIA, e a gente conseguiu aí o Low Look Risk, que é o Low Look Risk, é quando você ainda tem ali um adicional, um atestado dizendo que você tem ali uma emissão de iLook 0, né? Você não impacta ali numa área adicional, etc. E quando a gente tem você tem o número, você tem a capacidade de fazer todo o processo, você precisa olhar os aspectos, não só ambientais, como sociais. E aí vai o processo de certificação. Então, os produtores eles precisam certificar, né? E isso tem a ver também com escalabilidade da matéria-prima. E por que eu falo isso? Eu vou trazer um exemplo que eu gosto de trazer. A FS participa da EBFA, né? Advanced Biofuels, dentro do âmbito da CORSIA, para defender os interesses dos produtores de biocombustível. E ele tem o CORSIA ele tem um processo e um procedimento de certificação anual que tem que ser feito em toda a cadeia produtiva. E, nesse momento que a gente faz esse processo, a gente sabe que, para cada fazenda, eu preciso de 3 dias do meu auditor. Um auditor que não está disponível, que provavelmente é o mesmo que faz lá no Canadá, que faz nos Estados Unidos, que eu tive que levar para o Mato Grosso. Então, assim, vou só trazendo aqui dificultômetros da escalabilidade disso. E, quando eu trago lá no âmbito do CORSIA, eu ainda trago que eu preciso de... Eu tenho 400 produtores por planta, em média. Então, se eu estou falando de 3 dias por produtor para pegar todos esses dados, olhar todos esses valores, eu vou ficar passando... Eu não vou conseguir fechar o ano certificando o processo. Tem uma amostragem, vão ser 20 por ano. Eu falei, mas eu tenho 3 plantas. E não só a FS, não é só a FS que vai fazer. A FS vai fazer, né? A ISEM vai fazer, a Copersucar vai fazer. Né? Vai aparecer outros produtores de outras matérias-primas, né, que querem fazer. Né? Então, a gente precisa entender se realmente esse processo de certificação ele é factível. Né? Eu acho que a gente precisa realmente a gente tem que ter um sistema robusto, né, por auditoria, uma série de coisas, mas ele precisa ser robusto. Então, esse é um ponto que a gente tem discutido bastante lá. Né? Como vai ser, depois que a gente tem o regulatório, como é que vai ser a operacionalização disso? E aí é onde o produtor de biocombustível vai estar totalmente envolvido. Né? Eu acho que boa parte aqui deve ter vivido aí o RenovaBio, né? E vive o RenovaBio. Né? Tem os dados primários, tem os dados default. Né? Quando eu estou falando da dificuldade hoje que o produtor tem de aquisitar dados primários dentro do RenovaBio, imagina multiplicar essa dificuldade por 3, porque eu vou precisar olhar aspectos sociais, vou precisar olhar aspectos ambientais, não só de intensidade de carbono. Então, assim, eu vou precisar olhar outros aspectos. Então, é isso que a gente vai ter que ter preparado. A gente vai ter que ter aí robusto não só essa auditoria, essa cadeia de auditoria que vai precisar fazer, mas também gente capacitada para estar olhando isso dentro de todos os produtores, de todas as fazendas. Né? Não basta a gente ter o auditor e eu trazer ele para ver o processo. Hoje a gente teve um grande desafio, que, além disso, eu tinha o problema da língua. Né? Como eu falei, no meu primeiro processo de auditoria do CORSIA, eu fiz com um auditor canadense. Então, assim, e ele precisa falar com o operacional, ele precisa falar com a pessoa que está no campo. Né? Então, várias dificuldades a gente tem nesse processo de implementação. A gente precisa estar preparado, a gente precisa viver essa experiência, a gente precisa trazer essa experiência, né? Que é difícil implementar. Né? Da Europa, os americanos não estão nem aí para esse negócio, porque, como eles vão produzir muito menos daquilo que eles consomem, então o que for produzido vai ser consumido. Eu acho que nós não podemos perder o bonde da história. Tem uma chance aqui para o Brasil não perder mais essa oportunidade de se tornar líder num segmento que vai ser muito importante. Como eu falei antes, o Brasil tem uma possibilidade de produzir algo em torno de 50, 60 bilhões de litros. O Brasil pode se tornar o maior produtor mundial. Qual é a importância do Brasil para esse programa? O Brasil não é importante, ele é crucial para que esse programa dê certo. Sem o Brasil, esse programa não vai ter, no lado da oferta, não vai ter produção. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos exportando soja em grão, o chinês esmaga, tira o óleo e vende isso para o americano, que agora proibiu, e o europeu também vai proibir agora, tá? Está vendendo isso como UCO, Used Cooking Oil, para produzir SAF. Então, ele jogava um corante naquele negócio e dizia que aquele óleo de soja era óleo de soja utilizado. Aí o americano falou assim, espera aí,
quantos milhões de litros de óleo de soja utilizaram? Os caras fritam demais. Proibiu a entrada do UCO nos Estados Unidos e o europeu vai proibir a mesma coisa logo, porque estão acordando que o chinês. Então, nós exportamos a soja. Então, nós temos que exportar o SAF, exporta o farelo que o cara usa. O álcool é a mesma coisa. Quando eu escuto falar, não, então vamos exportar álcool de segunda geração para os Estados Unidos. Para quê? Para produzir SAF lá e depois a gente importa o SAF? Nós não temos que produzir e exportar álcool de segunda geração. Temos que exportar o SAF, valor agregado. Aconteceu agora, isso aqui, não preciso citar nomes, uma fábrica de biodiesel a partir de sebo animal está sendo parada. Estão exportando sebo animal para os Estados Unidos, para a LanzaJet produzir SAF nos Estados Unidos. Então, por que nós estamos fazendo isso? Nós não podemos perder essa oportunidade de nos transformarmos o maior produtor de SAF do mundo. É a Arábia Saudita do SAF e o Brasil pode ser. Isso aqui gera emprego de melhor qualidade aqui no Brasil, isso aqui gera uma indústria mais forte, porque todas essas refinarias, todas essas coisas vão ter que ser produzidas aqui no Brasil. Você não vai conseguir importar isso tudo, vai ter que produzir aqui no Brasil. Melhora a nossa base industrial e melhora a nossa capacidade intelectual, porque você vai ter que treinar pessoas para operarem usinas de SAF. Hoje você está treinando pessoas para operar a colheitadeira do açúcar, a colheita da cana e depois a usina de álcool. Você tem que produzir o restante do ciclo. Então, o Brasil é crucial, o Brasil tem que investir nisso. Eu acho que nós temos exemplos, nós temos benchmark em algumas áreas. Eu vou falar 2 ou 3 áreas para vocês. O Brasil é o primeiro país que fez a conversão de combustível. Isso é um tremendo exemplo. Nós podemos fazer outra vez, não precisamos de ninguém para aprender. Nós já fizemos isso uma vez. O Brasil pôs uma frota de carros a álcool. Isso é um programa monstruoso feito lá atrás, por necessidade, mas demonstra que nós temos capacidade. A indústria aeronáutica, da qual eu represento, o maior fabricante do mundo, o Brasil tem uma indústria aeronáutica de altíssimo nível, igualzinha à americana ou à europeia. A Embraer é exemplo. A Embraer é exemplo. Nós temos muitos engenheiros da Embraer na Europa. Eu tenho em Toulouse mais de 200 engenheiros brasileiros da Embraer para lá, o que significa que a Embraer é um exemplo de produção. Eu trabalhei para uma outra empresa que me aposentei, a General Electric montou um centro de pesquisa na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Esse centro de pesquisa foi montado lá para tirar do Brasil cérebros da Petrobras em exploração de petróleo de águas profundas. O Brasil é benchmark de exploração de petróleo de água profunda. Nós temos bons exemplos, não precisamos copiar ninguém. Nós temos bons exemplos. E o SAF é um outro exemplo que nós podemos nos tornar o benchmark da indústria, fazendo isso acontecer aqui no Brasil. Essa geração de produtores, de gente jovem que está começando, que vai fazer esse trabalho. Isso aqui é importante demais, essa discussão está sendo levada. Eu acho que nós temos um Ministério de Relações Exteriores que tem feito um trabalho bom, acordou agora. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, via parte das discussões lá. Eu acho que eles acordaram que a importância é grande e eles têm que enfrentar isso. Os europeus, todas essas regras que estão colocadas aí, vão se render à realidade, porque a realidade é o seguinte: não tem combustível para cumprir as regras que foram estabelecidas de consumo de combustível. Não tem como produzir 400 bilhões de litros de SAF com o que existe hoje. Vamos ter que dobrar, triplicar a produção mundial de álcool, de qualquer que seja, de óleo de soja disponível para isso e tudo mais. Não tem, isso não existe. Então, vai ter que ser feito a partir de agora. Acho que, para aproveitar também como visão de produtor, né, complementando a Cláudia na visão Copersucar, a gente entende tudo que o Gilberto trouxe, a gente sabe a nossa posição de liderança. Eu não suporto, né, eu não gosto de ouvir essa frase, que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, e a gente não pode perder essa oportunidade, depende de nós, mas eu entendo que tem desafios de curto prazo, né? Acho que esse ponto que a Cláudia trouxe também de certificação, né, da auditoria, é um ponto que os países do lado de lá têm usado como, de certa forma, proteção. Um outro exemplo que eu trago é o biointermediário nos Estados Unidos. Né? Você precisa de documentação, não foto de satélite, mas documentação física que comprove a não desmatamento até 2007. Então, muitas dessas documentações não existem. E imagina quando você lida com um fornecedor de cana ou um fornecedor de milho. Né? Então, esse tipo de documentação é chave.
E aí outras dores, né, que eu acho que a gente não pode deixar de listar. Uma delas é tecnológica, né? O ATJ hoje, a principal desenvolvimento de tecnologia está acontecendo nos Estados Unidos, só que, como a Cláudia mostrou, a pegada de carbono americana do etanol é muito pior do que a do Brasil. Lá, como eles usam gás natural fóssil no processo, a pegada de carbono deles, enquanto que o querosene de aviação é 89 gramas de CO2 por megajoule, o deles é da ordem de 60 gramas de CO2 por megajoule. O nosso é na casa de 20. Então, quem está liderando a evolução da tecnologia é lá. E lá, como o deles tem uma prioridade antes, que é viabilizar o sequestro de carbono para baixar esses 60 para baixo, a gente pode ter uma demora maior para desenvolver a tecnologia do ATJ. E é uma razão que a gente tem, acho que junto como produtores, trazer essa visibilidade, essa coalizão e tentar fazer o desenvolvimento disso acontecer acelerado no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto-chave que eu queria trazer como dificuldade. Mas acho que, enquanto isso, né, o dever de casa é esse. Nós focarmos em buscar cada vez mais para neutralizar a pegada de carbono já baixa do nosso produto, que tem caminhos como o BECS, né, que a Cláudia comentou, mas o próprio biometano, substituir o diesel dentro da sua frota por biometano, são 90% de redução. Você reduz a pegada do seu etanol. Utilizando os resíduos e substituindo o fertilizante químico, você também reduz a sua pegada. Então, acho que depende de nós, o trabalho é esse, né, e as dinâmicas que acho que é importante a gente trazer para todos vocês, que o Brasil ele não tem que ser um fornecedor de feedstock, a gente concorda plenamente com o Gilberto, a visão da Copersucar, que eu acho que a gente tem que buscar essa coalizão para produzir esse produto no Brasil, e tem um aspecto que a gente esquece, né? A gente fala muito da pegada de etanol no Brasil, botou ele num navio e levou ele, por exemplo, para o Japão, ou para a Índia, ou para qualquer outro país do desenvolvido, onde abre quase 2 fábricas de ATJ por ano. Então, esse tipo de conscientização é o trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Mas acho que até para finalizar, chega da gente falar, passar um pouco para vocês também. Alguém tem alguma pergunta para os panelistas? Rodrigo. Obrigado, Daniel. É uma provocação e eu vou contar com a sua eterna sinceridade. Se não há como produzir o combustível sustentável de aviação pelas metas estabelecidas, qual a probabilidade dessas metas caírem, em vez da gente forçar o mundo todo a produzir isso? E isso acontecendo, como fica a credibilidade disso e o impacto nos investimentos? Rodrigo, eu acho que as pessoas que impuseram essas regras, esses limites, vão cair na realidade, vai ter um choque de realidade. Logo, logo vai ter um choque de realidade. Não dá para atender esse negócio com a estrutura de produção que nós temos. Se o Brasil inteiro converter, olha os números brasileiros, o Brasil não produz 10% de combustível, sendo o maior produtor. O Brasil, nós vamos publicar um trabalho agora em final de novembro, início de dezembro, fizemos um trabalho junto com a Latam, com o MIT americano, e eles fizeram um levantamento de qual é a possibilidade brasileira de produzir SAF. Tá? A gente chega à conclusão que o Brasil pode chegar em torno de uns 50, 60 bilhões de litros. Isso aqui entrando na segunda safra, terceira safra, Carmelina, todas as rotas, a Macaúba, lá nas terras degradadas, tudo mais. O Brasil tem quase uma meia França de terra degradada disponível, que estão começando a ser olhadas agora. O Brasil não vai ter condição de produzir. Então, eu acho que vai ter um choque de realidade. Primeiro, esses valores vão diminuir, vão baixar um pouco, eu acredito. E a segunda que eu acho que vai cair essas imposições. Não pode produzir SAF de óleo de soja, porque óleo de soja é comida. Não pode produzir SAF de metanol, do etanol de milho, porque o milho é comida. Essas coisas vão ser modificadas para atender o choque de realidade. Um outro comentário que eu queria fazer, eu não fiz antes e me esqueci, é que o Brasil tem uma outra possibilidade. Como você tem SAF sobrando, se for produzido aqui, o que eu imagino eu espero que aconteça, tem um procedimento que está sendo estabelecido pela IATA ou pela OACI, as organizações internacionais de aviação, chama Book and Claim. Ou seja,
Você não tem SAF no teu país, mas você pode comprar o crédito de SAF de alguém que voou com o SAF. Então, as empresas aéreas brasileiras vão abrir um PNL para isso. Porque a empresa aérea brasileira tem a obrigação, a partir de 2027, de voar com 1% de SAF, 2028, 2%, e assim vai. Tá? Elas podem passar, a partir do momento que for autorizado, for certificado pelas empresas produtoras de avião, a voar com 100% de SAF. Eles vendem os 99% ou 98% do crédito de SAF que eles vão, vende para fora, para a empresa que não tem SAF. Não vai ter SAF na Europa. Então, em vez de importar o SAF de navio ou de qualquer outra coisa, queimando CO2 no navio para levar, compra direto o crédito SAF de quem está voando direto com o SAF. Esse eu acho que é o mercado que vai aparecer, do book and claim. Então, isso aqui está aberto para andar. Eu acho que vão haver modificações. Vai ter um choque de realidade quando começar a mexer com isso. Alguma pergunta a mais, pessoal? Muito bacana o painel. Depois eu queria conversar com todos vocês, mas uma pergunta para você, Alessandro. Por que você tem tanta necessidade de fazer o downscale da sua tecnologia e qual que é o grande limitante para você não conseguir rodar na escala grande que ela demanda, pelo visto? Era $1,5 bilhão, né? Mas tirando brincadeira, não. Tirando, eu acho que as plantas em escala mundial hoje trabalham de 5 a 10 milhões de metros cúbicos dia de metano. Então, é um volume interessante, ou importante. No interior do estado de São Paulo caberia, mas você teria que alinhar muitas plantas ao mesmo tempo. Eu teria que ter o polo da Tereus, aí tinha que pegar o polo da BP, aí depois tinha que pegar tudo isso e concentrando. Dá para fazer, assim, teoricamente, mas eu acho que tem muita bolinha para alinhar antes disso. Acho que é melhor se a gente pensar num conceito das plantas menores, mais perto de onde está sendo produzido o biogás. Às vezes até um biogás talvez que não teria... Porque também o nosso raciocínio de fazer SAF também começou porque a gente chegou à conclusão que ia ficar muito gás para uma unidade só. 300, 400, 500 mil metros cúbicos por dia numa unidade ia ficar muito gás. Então talvez esse gás seja mais barato porque ele também não tem um uso local muito simples, né? Então, esse é um pouco o conceito, mas funciona. Você concentrar várias usinas em Paulínia, deveria funcionar. O limitante é resíduo, né? Resíduo. Biomassa resíduo. Pessoal, queria agradecer então a todos os panelistas, agradecer ao DOP também, obrigado a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.